Deuteronômio 18, 10, 12. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem quem lhes faça adivinhações, nem prognósticos, nem intérprete de augúrios, nem feiticeiro, nem encantador de serpentes, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. A pesquisa no Google diz que o espiritualismo é uma crença ampla na existência de algo além da matéria, da alma e da possibilidade de comunicação com espíritos, mas não necessariamente se associa a uma doutrina específica ou à reencarnação. Já o espiritismo, codificado por Allan Kardec, é uma doutrina específica que se baseia na comunicação com os espíritos, na reencarnação e em uma visão filosófica, científica e religiosa do mundo. Explica também que, em geral, religião pode designar a crença em um ou vários deuses, superiores por alguma ou várias características aos seres humanos e que, de algum modo, criam, governam e ordenam o mundo natural. As religiões podem derivar da interpretação de uma escritura sagrada, como o cristianismo deriva do Novo Testamento da Bíblia, ou de práticas religiosas, como o candomblé. Seita, por sua vez, segundo o dicionário Aurélio, uma ou mais pessoas fundam uma seita quando passam a divergir do pensamento tradicional e acumulam seguidores dessa nova forma de pensar. As seitas podem estabelecer-se no âmbito religioso, político, moral e até filosófico. Jesus Cristo fundou uma seita, pois os seus apóstolos passaram a segui-lo e o que veio em seguida foi uma ruptura com a religião judaica, que era o credo religioso comum aos habitantes das redondezas de Jerusalém e da Galileia. Desde que o ser humano começou a invenção das letras e algarismos e a muito custo a se desenvolver, também começaram a se preocupar com o sobrenatural e a tentar explicar a razão de sua existência. E assim teve início a adoração ao sol, à lua, às estrelas e até aos animais. Aos poucos veio inventando muitas histórias e elas se propagaram e passaram de geração em geração até os dias atuais. Então, há milhares de anos teve início a criação de religiões, seitas, doutrinas, espiritismo, filosofias. Todas tentando uma ligação com o sobrenatural além de achar um propósito para as suas vidas. Mas, o ser humano nunca soube como foi a formação da matéria e quando teve um pouco de entendimento, tudo já estava formado. Como não sabe como a vida foi formada, não conhece a essência da matéria, também não sabe que é um aparelho astrológico comandado por duas energias degeneradas e deformadas, e ligado ao campo eletromagnético, sendo um captador e transmissor das energias que formam esse campo. Assim, ele só consegue enxergar o que é desse campo, e não consegue atingir outros níveis ou outros mundos, pois está preso à vida da matéria. Não sabe que existe outros mundos, com outros habitantes, e que esses habitantes têm o poder de se ligar ao campo eletromagnético em que vivemos. Como diz o racional superior, o autor do livro Universo em Desencanto e habitante do mundo racional, tudo é espiritismo. No livro Universo em Desencanto você vai aprender que a partir de nossa queda do mundo racional, muitos níveis de mundos se formaram, mas que não enxergamos, no máximo podemos sentir as suas vibrações. E o nosso mundo foi o último a se formar, as energias elétrica e magnética se deformaram em matéria, o último nível das transformações. Mas em 1935, com a mudança de fase da natureza, com o término da fase do pensamento e a entrada da fase racional, os habitantes do astral térreo entraram em ação em nosso mundo. Eles se apresentam como sendo pretos velhos, caboclos, ciganos, exus, espíritos de pessoas falecidas, alienígenas, as mais diferentes entidades. Os melhores, os que ajudavam a humanidade, do astral superior, se retiraram porque a missão deles já acabou. E os que ficaram, os mais deformados do astral térreo, são os que estão formando toda essa confusão que estamos vendo e vivendo. É só você observar a confusão atual, os desentendimentos são constantes. Entre famílias, entre governos,
políticos, entre religiões. Todo dia as notícias são assustadoras. E a confusão no meio espiritual é impressionante. Pesquise vídeos no YouTube relacionados à espiritualidade, e você vai achar pessoas se comunicando com as mais diferentes entidades. Todas se apresentando com profundos conhecimentos e fazendo previsões de todos os tipos. Tudo para a lapidação da humanidade. E os cavalos ou aparelhos usados pelos habitantes do astral térreo sofrem muito e quem se guia por essas entidades está perdido. Porque a missão delas não é ajudar, é atrapalhar. Pelo amor ou pela dor, chegou a hora da humanidade se conhecer e retornar ao seu mundo de origem. O ser humano precisa desenvolver o seu raciocínio, pois assim fará a ligação na energia racional de sua origem e atingirá o estado de imunizado racionalmente, isto é, livre das influências das energias elétrica e magnética. Um novo tempo se aproxima, uma nova fase, e um novo ser ligado ao conhecimento do seu mundo de origem, ao conhecimento racional.